Vamos ler aqui uma passagem que está em 1 João 4:1, que vai falar acerca dos falsos profetas. Nós sabemos que muitos falsos profetas têm se levantado entre nós no meio da igreja. E João ele vai nos alertar sobre isso. É uma profecia que está se cumprindo em nosso meio. É tanto que João ele vai dizer: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João vai dizer para provar o espírito. E uma forma mais comum de provar o espírito e mais segura de provar e de saber se aquele que fala, ele está falando da parte do Espírito Santo ou da parte do espírito do engano, é conhecendo as Escrituras. Porque quando a gente tem conhecimento das Escrituras, a gente lê, a gente medita nela, a gente tem a revelação da palavra, nós reconhecemos aquilo que Jesus ele ensinou, aquilo que a igreja ela defendia, e podemos comparar com aquilo que o profeta diz. Se não condiz com as palavras escritas na Bíblia, com o Evangelho de Jesus Cristo, se vai contrário, logo está na cara que é o espírito do engano, não é o Espírito Santo. E João ele vai dizer: provai o Espírito, não é crer em todo aquele que chega pregando, não é crer em todo aquele que chega falando em nome de Deus, ainda que esteja com a Bíblia na mão. É isso que João vai dizer: prove o Espírito, avalie o profeta, o que ele vai dizer. Se é uma profecia que ele está lançando, a profecia é julgada conforme o seu cumprimento. Se ela se cumpre, aquela profecia veio da parte de Deus. Se ela não se cumpre, logo a profecia não veio de Deus. Veio do espírito do engano, veio da carne do profeta, mas não veio de Deus. E se é uma palavra que não condiz com as Escrituras, que é um ensinamento contrário às Escrituras, logo também está na cara que não vem do Espírito Santo. Está aí cheia de doutrinas aí as igrejas, cheio de ensinamentos, cheio de profetas pregando coisas que quando você tem conhecimento da Bíblia, você avalia nas Escrituras, aquela pregação, aquele ensinamento não bate. Por exemplo, tem muitos falsos profetas aí pregando, incentivando o ódio, aqueles que vos odeiam, aquele que vos persegue, amaldiçoando. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo vai dizer: amai o teu inimigo, orai pelos que te perseguem, abençoa os que te amaldiçoa. Aí vem o profeta dizer que eu devo amaldiçoar, vem o profeta dizer que eu devo odiar, que eu devo desejar o mal. Em quem eu devo crer? Em Jesus Cristo, que disse que eu devo orar, amar o meu inimigo, orar por ele, abençoar se ele me amaldiçoa? Ou é um profeta que vem em nome do espírito do engano, no espírito de Satanás, pregando uma doutrina contrária ao ensinamento de Jesus? Quem é que tem mais credibilidade? É a palavra que sai da boca do profeta? Ou foi o ensinamento que saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus? Então, esta é uma forma de provar o Espírito. E aquilo que não vem do Espírito Santo, a gente simplesmente descarta, repreende, não se submete a tais ensinamentos. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque tem uma Bíblia de enfeite em casa. Não paro para ler a Bíblia, para conhecer, para meditar nela. Então, tudo aquilo que um profeta ele prega, ele fala, eles ouvem e eles acreditam, porque não tem conhecimento das Escrituras. Quem tem conhecimento das Escrituras não engole toda doutrina, não aceita toda doutrina, não sai dizendo que todo pregador e toda doutrina, todo profeta fala em nome de Deus e toda doutrina que ouve por aí é de Deus. Como tem cristãos que querem defender até que a reencarnação é de Deus, que o espiritismo é de Deus, que a homossexualidade é de Deus. O que é isso, senão o espírito do engano, senão o espírito de Satanás, senão as doutrinas de demônios que Paulo falou que nos últimos tempos doutrinaria a igreja, ensinando doutrinas de demônio, conforme ele fala lá em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É isso que Paulo vai dizer. Ou seja, alguns
negarão a sua fé, se apartarão do caminho do Senhor e seguirão doutrinas que não vêm do Espírito Santo, porque ele vai dizer, são doutrinas que vêm da parte de demônios. Que doutrinas são essas? Doutrinas que defendem aquilo que as Escrituras condenam, doutrina que prega contrário daquilo que foi ensinado e pregado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então, muitos estão se deixando levar por causa disso, né? O único culpado são eles mesmos, por não ter conhecimento da palavra, por não conhecer a própria Bíblia que carregam para um lado e outro, porque infelizmente é triste dizer, mas tem muitos cristãos que não têm conhecimento bíblico. Tem muitos cristãos que não sabem nem sequer abrir a Bíblia no livro e no capítulo que se manda. Tem uns que não têm. Como que uma pessoa dessa vai ter conhecimento para saber o que vem de Deus e o que não vem? Se o que foi revelado de Deus, a sua doutrina e os seus ensinamentos está onde? Nas Escrituras. E como eu terei acesso a esses ensinamentos se eu não ler? Se eu não tiver de Deus a revelação daquilo dali, se eu não buscar aprender? Não tem como. E aí fica aprendendo com os falsos profetas, defendendo toda aberração. E ainda querem muitas vezes ter razão, querer que a gente engula. Eu não engulo todo o vento de doutrina. Eu não engulo todo e qualquer profetinha que chega falando. Eu avalio aquilo que ele diz pela palavra. A profecia dele é julgada pelas Escrituras. É ela quem vai dizer se é aprovada ou reprovada. E se ela disser está reprovada e pronto. Se as Escrituras disser isso aí não vem do meu Espírito, se o Espírito Santo disser que não vem do Espírito dele, não vem, pronto, que o profeta fique com raiva, que se lixe. Não estou nem aí, não vem de Deus e pronto. Porque o que vem de Deus foi revelado nas Escrituras, e tudo aquilo que não condiz com ela e ainda contradiz, não vem do Espírito do Senhor. Até porque foi Ele mesmo quem ordenou que tudo fosse escrito, Ele que nos dá a revelação da sua palavra, Ele que nos dá também o direcionamento e o discernimento de espírito. E quando Ele faz isso, a pessoa sabe se aquele que fala em nome de Deus, trazendo a doutrina da parte de Deus, ou se fala em nome do inimigo, trazendo uma doutrinas que são doutrinas de demônios. Nós vivemos em um tempo que, como Paulo ele falou, já mencionei em 1 Timóteo 4:1, muitos apostatariam da fé, muitos se desviariam do caminho certo, muitos estão defendendo aí coisas que a Bíblia condena. Muitos querem achar na Bíblia que a igreja aceita a homossexualidade, sendo que a Bíblia condena, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Romanos 1 é a prova disso. Quer que defenda a morte de quem quer que seja, inclusive de crianças. Quer que a gente seja a favor de tudo isso. Quer que a gente defenda que é certo desejar o mal, fazer o mal a qualquer pessoa que seja, sendo que a Bíblia condena isso, Jesus condena isso, proíbe, porque ele ensinou a amar, a perdoar e a orar por aqueles que nos perseguem. Muitos estão vivendo um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e quer que a igreja se submeta a isso. Porque estão vivendo o tempo de apostasia, estão vivendo doutrinas de demônio, achando que estão vivendo a doutrina de Deus que está nas Escrituras, sendo que eles vão contra aquilo que a própria Escritura diz e ainda querem achar justificativa. E uma das justificativas é dizer que a Bíblia é machista, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia é palavra de homem, e começa a colocar 1001 defeitos na Bíblia para poder defender as aberrações que eles defendem, porque se apostataram da fé, deixaram de dar ouvido à pregação vinda do próprio Espírito Santo para dar ouvido a doutrinas de demônios que não condiz com as Escrituras e vai contra ela, e Deus ele condena e abomina tais doutrinas.